Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Queridos, hoje eu estou aqui com um estudo bíblico sobre fé e graça. Muitos perguntam o que é fé, o que é graça, que é tanto falado na vida cristã, é tanto falado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então eu gostaria aqui, primeiramente, de estar falando o que é fé. Fé, de acordo com a palavra de Deus, é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Tem também Hebreus 10, 38, que diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Falando de fé. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Isso falando de fé. O texto que eu vou ler, gostaria de estar começando com um versículo que está em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 5, no versículo 21, que fala: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. É sobre o tema que nós vamos falar, que é fé e graça. A salvação é um dom da graça de Deus, mas somente podemos recebê-la em resposta à fé. Do lado humano, para entender corretamente o processo da salvação, precisamos entender essas duas palavras, fé e graça. E essas duas palavras que eu quero estar explicando hoje para os irmãos, para nós termos uma compreensão maior sobre o que é fé e o que é graça, de acordo com a palavra do Senhor. A fé em Jesus Cristo é a única condição prévia que Deus requer do homem para a salvação. A fé não é somente uma confissão a respeito de Cristo, mas também uma ação dinâmica, que brota do coração do cristão que quer seguir a Cristo como Senhor e Salvador. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 19, diz assim: disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Isso é o Senhor Jesus falando. O conceito de fé no Novo Testamento abrange 4 elementos principais. Fé significa crer e confiar firmemente no Cristo crucificado e ressurreto como nosso Senhor e Salvador pessoal. Importa em crer de todo o coração. Em Atos 8, 37, para quem quiser olhar, disse-lhe Filipe: é lícito se crês de todo o coração. É sobre a fé. Entregar a nossa vontade, a totalidade no nosso ser a Jesus Cristo, tal como ele é revelado no Novo Testamento. Fé também inclui arrependimento. Desviar-se do pecado com verdadeira tristeza. Atos 17, 30, está escrito: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Voltar-se para Deus através de Cristo. Fé salvífica é sempre fé mais arrependimento. Mateus 3:2, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A fé também inclui obediência a Jesus Cristo e a sua palavra, como maneira de viver inspirada por nossa fé, por nossa gratidão a Deus e pela obra regeneradora do Espírito Santo em nós. Em Hebreus 5, 8 e 9, diz assim, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Isso é a palavra de Deus, que é santa. É a obediência que provém da fé. Em Romanos, capítulo 1, versículo 5, está escrito: pelo qual recebemos a graça
e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, pelo nome de Jesus. Logo, fé e obediência são inseparáveis. A fé salvífica, sem uma busca dedicada da santificação, é ilegítima e impossível. Quando nós temos fé, nós temos que estar buscando nos santificar, pedir a Deus que nos santifique no dia a dia, para que nós possamos chegar ao trono da graça do Senhor, estar na presença do Senhor, santificados, com embranquecimento das nossas vestes, da nossa vida espiritual. A fé inclui sincera dedicação pessoal e fidelidade a Jesus Cristo, que se expressam na confiança, amor, gratidão e lealdade para com Ele. A fé, no seu sentido mais elevado, não se diferencia muito do amor. É uma atividade pessoal de sacrifício e de abnegação para com Cristo. Vamos ver lá em Romanos 6,17, que está escrito: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Isso é o apóstolo Paulo nos ensinando. A fé em Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador, é tanto um ato de um único momento, como uma atitude contínua para a vida inteira, que precisa crescer e se fortalecer, porque temos fé numa pessoa real e única que morreu por nós. Romanos 4:25 diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. É a palavra do Senhor nos orientando. A confiança e obediência transformam-se em fidelidade e devoção. Nossa fidelidade e devoção transformam-se numa intensa dedicação pessoal e amorosa ao Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses 1:21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quando nós estamos em Cristo, nada mais importa. Cristo é tudo em nossas vidas. Agora, meus irmãos, eu gostaria de falar sobre graça. Falamos sobre fé e agora eu vou estar falando sobre graça. De acordo com a palavra de Deus, graça é um favor imerecido, é algo bom que é dado, não porque a pessoa que recebe merece, mas porque a pessoa que dá é generosa. É Deus. Deus nos oferece a salvação de graça. Em Efésios 2, no versículo 4 e 5, está escrito: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, quando estávamos no pecado, o Senhor nos chama. O Senhor, através da sua graça, abre esse espaço para nós chegarmos até a presença de Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado, o véu se rasgou, então nós passamos a ter acesso ao trono do Senhor, porque nós éramos prisioneiros do pecado, escravos, nós estávamos mortos, mas Cristo abriu esse caminho, ele é aquele que nos conduz ao Senhor. Em Efésios 2, no versículo 8, está assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, assim, não é só através de obras. É lógico que as obras e a fé caminham juntos, mas ninguém é salvo somente por obras. A fé é essencial na vida do cristão. Continuando, graça. No Antigo Testamento, Deus revelou-se como Deus da graça e misericórdia, demonstrando amor para com seu povo, não porque este merecesse, mas por causa da fidelidade de Deus à sua promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó. Lá em Êxodo 6, no versículo 9, diz assim: deste modo falou Deus
a Moisés, aos filhos de Israel, mas que não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Então, Deus, já no Êxodo, ele já falava da sua graça. Toda a atividade da vida cristã, desde o seu início até o fim, depende dessa graça divina. É só pela graça que nós podemos andar em comunhão com o Senhor. É só pela graça que nós vivemos uma vida cristã. É só pela graça que nós buscamos ao Senhor Jesus Cristo. E é só pela graça também que nós podemos ser salvos. Deus concede uma medida da sua graça como dádiva aos incrédulos, a fim de poderem crer no Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 2, 8 e 9, que eu já li, eu vou ler novamente aqui. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Tem também, quem quiser estar buscando, no livro de Tito, no capítulo 2, no versículo 11, também no capítulo 3, no versículo 4. Deus concede graça aos cristãos para que seja liberto do pecado, para que nele opere tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13 está escrito: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Que louvado seja o nome do Senhor. A obediência como um dom da graça de Deus para orar. Em Zacarias 12:10 está escrito: e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Também para crescer em Cristo, 2 Pedro, na carta de 2 Pedro 3,18, está escrito: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na nossa caminhada cristã, nós precisamos estar crescendo na graça do Senhor, conhecer mais os seus caminhos da sua palavra e viver uma vida mais santa, mais justa diante do nosso Deus. Para crescer em Cristo, eu acabei de ler, 2 Pedro, e para testemunhar de Cristo, no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Olha a graça de Deus, como ela opera o tempo todo em nossas vidas. A graça de Deus, ela é um caminho que nós devemos estar percorrendo todos os dias, em santificação, em crescimento, em conhecimento da obra e da palavra do Senhor, para a nossa santificação, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, pelos quais o crente recebe a graça de Deus são. Aí vai algumas dicas de como crescer na graça de Deus. Em primeiro lugar, estudar as Escrituras Sagradas e obedecer aos seus preceitos. Quem quiser buscar na palavra, está em João, no capítulo 15, do versículo 1 ao 11. Ouvir a proclamação do Evangelho. Ouvir a proclamação do Evangelho. Em Lucas 24, versículo 47. Também orar, né? Ninguém ora com o coração se não for pela graça. Só a graça de Deus é que nos inspira, e que o nosso espírito está ligado ao Senhor, através da oração, mas é pela graça de Deus. Jejuar também é muito importante para nós que buscamos a presença do Senhor em nossas vidas. É um ato de amor ao nosso Senhor. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 2, fala sobre jejuar. Adorar a Cristo. Em Colossenses 3,16. Estar continuamente cheio do Espírito Santo. Isso é uma maravilha.
poder estar cheio do Espírito Santo. A gente só consegue estar cheio do Espírito Santo quando nós temos comunhão com o nosso Deus, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e nos deixamos preencher pelo Espírito Santo, através da oração, através do estudo das Escrituras, através do jejum, de uma vida mais santa, fugindo do pecado, da idolatria, da maldade, quando nós buscamos a presença de Deus em nossas vidas. E participar da ceia do Senhor. O cristão, ele tem que estar participando da ceia do Senhor. É a nossa comunhão com Cristo. É uma forma de nós estarmos ligados com o nosso Senhor e Pastor Jesus Cristo, que é a rocha da nossa salvação. A graça de Deus pode ser resistida. Em Hebreus 12:15 fala sobre essa resistência, que muitos até que professam a fé, mas que resistem ao Espírito Santo. Pode ser também recebida em vão. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Pode ser apagada. Essa é triste. Apagar o Espírito é morte espiritual na certa. Em 1 Tessalonicenses 5,19. A graça de Deus também, por alguns, pode ser anulada. Em Gálatas 2, versículo 21. Que Deus nos livre, né, meus irmãos? E abandonada pelo crente. Em Gálatas 5, versículo 4. Que esse estudo possa estar falando ao seu coração, que você venha estar procurando crescer cada vez mais no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a graça de Deus seja sobre as nossas vidas, para que possamos em todo o tempo estar exaltando e engrandecendo o nome do nosso Senhor. Que você possa estar aí compartilhando os nossos vídeos, que você possa estar dando seu joinha, que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Continue aí nos acompanhando. Espero estar sempre deixando aí um pouco da palavra do Senhor para fortalecimento da sua vida, da sua fé. Que o Senhor esteja sempre à frente. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, o seu trabalho, aonde quer que você esteja. Que o Senhor esteja abençoando grandemente, para que você veja no dia a dia, dia após dia, a fé e a luz do Senhor nos seus caminhos. Que você saiba que tem um Deus grandioso cuidando de você. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que você seja sempre feliz, sempre guardado pelo Espírito do Senhor. Que em nome de Jesus eu te agradeço. Louvado seja o nome do Senhor.